Jesus. Permita-nos, Jesus, que nós aqui presentes possamos mais uma vez, em teu santíssimo nome, em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, nos reunirmos em torno do teu Evangelho de amor e de paz. Ser conosco, Mestre, envolvendo-nos com a tua presença, amor. Envolve o nosso irmão Gilberto, para que este venha nos trazer a reflexão desta noite. E a nós outros, faculta-nos a compreensão e a comunhão com a palavra. Pois seja em teu nome sagrado, de Deus e de nossa Mãe Santíssima, que iniciamos o nosso culto do Evangelho esta noite, na certeza de podermos contar com a tua presença a nos envolver, a nos esclarecer e a nos conduzir. E assim seja. Boa noite aos amigos, amigas. Vamos conversar por alguns minutos sobre este texto. É uma primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, no qual Paulo diz: irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja esta oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. O espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas.
podemos encontrar textos relacionados à prece no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Notadamente, no Evangelho, nós obtemos lições primorosas acerca da prece, no capítulo que trata do pedi e obtereis. Kardec faz uma observação muito precisa, bastante oportuna, acerca da eficácia da prece ou da sua ineficácia, como alguns até levantam essa hipótese. Nesse sentido, Kardec diz que alguns se fundamentam para acreditarem na ineficiência da prece em duas teses, digamos, em dois princípios. Há aqueles que dizem que a prece é ineficaz porque, sendo Deus onipresente, sendo Deus onisciente, sabe daquilo que nós precisamos. E se sabe das nossas necessidades, também pedir a Deus isso ou aquilo se torna ineficaz. Porque, conhecendo Deus, a necessidade de cada um de nós, para que Ele pedir, já que Ele sabe aquilo que precisamos? Se Ele não nos dá, é porque não quer ou porque nós não temos mérito. Então, na visão dessas pessoas, a prece é ineficaz. Outros, também justificando a ineficácia da prece, levantam a seguinte justificativa: as leis divinas são irrevogáveis, são imutáveis, são eternas. E isso é fato. Diante, portanto, desse fato, é inapelável uma mudança ou uma revogação em quaisquer artigos da lei divina, ainda que seja pela via da rogativa, pela via da prece. Kardec, sabiamente, sempre, não é, refuta ou rechaça essas duas teses da seguinte forma: para os primeiros, ou seja, aqueles que dizem que não há necessidade da prece ou que esta seja ineficaz por conta da onisciência divina, ele diz que não se trata, nesse caso, de Deus ser ou não onisciente, ser ou não presente. Nesse sentido, a prece ela é relevante e eficaz porque mostra para o pedinte, mostra para o necessitado que ele está ali submetido a uma lei. Está submetido a uma lei, muito embora seja ela onisciente, onipresente, mas é, antes de tudo, um ato de humildade, um ato de submissão e até mesmo de veneração a essa lei. Portanto, o fato de Deus saber das nossas necessidades não nos livra de gesticularmos-nos na forma da prece, a pedir-lhe apoio, a pedir-lhe ajuda. Rechaçando aqueles que justificam a ineficácia da prece a pretexto de que são irrevogáveis as leis divinas. Kardec diz, de fato, as leis divinas são irrevogáveis. Mas quem de nós tem a capacidade de compreender o grau da irrevogabilidade ou da imutabilidade? Quem de nós tem essa capacidade de compreender? Onde é que reside, até que ponto as leis divinas são irrevogáveis?
E Kardec levanta um ponto também, porque efetivamente são irrevogáveis e imutáveis as leis, mas são também misericordiosas as leis divinas. E outro fator, e outro aspecto que ele também levanta, é a questão do livre-arbítrio, porque a lei divina ela é tão perfeita que nos concede o livre-arbítrio através do qual nós podemos mudar os nossos destinos. Ora, se nós podemos mudar os nossos destinos pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pelas nossas condutas, então podemos também, pela via intercessória, não exatamente mudar, mas aplainar um pouco as nossas dores, as nossas angústias, de forma que nos sintamos fortalecidos para enfrentar os desafios. Então, sob o ponto de vista do livre-arbítrio, Kardec afasta muito bem a tese de que não adianta pedir a Deus nada, porque as suas leis já estão postas, prontas e acabadas, e, portanto, imutáveis. Nas leis morais, vamos encontrar a lei da adoração. E Kardec, então, pergunta aos espíritos: é agradável a prece a Deus? Os espíritos respondem: sim. Principalmente como aquele que a exerce o faz com o coração puro. O faz com o coração puro. Tem boa intenção, porque para Deus, nos dizem, nos ensinam os espíritos, a intenção é tudo. Resposta sábia esta. A prece que dirigimos a Deus o agrada, vamos colocar de forma aspeada, o agrada, se na nossa rogativa, na nossa intercessão, conforme diz Emmanuel aqui, nós temos os propósitos espirituais, levando em consideração essa rogativa. Ou seja, se a nossa intenção é, de fato, uma intenção voltada para o auxílio, principalmente o auxílio desinteressado. É óbvio, se a gente aqui puder falar de agradar ou desagradar a Deus, se pudermos falar desta forma, e o falamos de forma bem figurada mesmo, não deve agradar a Deus quando a gente pede a Ele para acertar na loteria, na quina, na cena, porque é uma prece absolutamente de cunho material, interesseiro, enfim. Então, é evidentemente que se Deus tivesse que se desagradar de alguma coisa, esse seria um motivo. Mas a prece feita com o coração puro, rogando a Deus amparo, proteção, inspiração para a prática do bem, é evidentemente que isso agrada a Deus. Seguidamente, Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece tem como caráter fundamental o fato de nos aproximar de Deus. É pela prece, nos ensinam os espíritos, que nós nos comunicamos com Deus. É pela prece, nos ensinam os espíritos, que nós nos aproximamos de Deus. E para concluir esta resposta, os amigos espirituais dizem: olha, há 3 gestos que podemos considerar nas nossas preces. O gesto do louvor, o gesto do pedir e o gesto do agradecer. Então, nós podemos nos dirigir aqui à lei divina, a Deus, com essas 3 intenções, digamos assim: louvar ou enaltecê-lo,
pedir mesmo, rogar-lhe paz, força, confiança, otimismo, e, ao mesmo tempo, agradecer por tudo que recebemos. Principalmente para agradecer por tudo que recebemos. Então, esses 3 gestos são fundamentais, que nós não devemos deles nos afastar quando formos nos dirigir a Deus mediante a prece. Bem, Emmanuel, portanto, aqui nesse texto, é um texto muito sucinto, mas nos oferece lições primorosas. Então, ele diz aqui que, muito embora muitas criaturas, ironicamente, usa aqui o termo, ironicamente sorriem, muito embora muitas pessoas tenham o hábito do automatismo teatral ao se dirigir-se a Deus, muito embora isso aconteça, o fato é que a prece continua a espalhar os seus benefícios com todos os seus valores inalterados. Isso significa dizer que o fato de muitas pessoas gastarem o seu tempo pedindo a Deus coisas que, de fato, são irrelevantes, outros até entram no campo da ironia, promovendo uma desqualificação do ato da prece, ironicamente falando. Muito embora existam pessoas desta forma, mas isso não diminui em nada o valor que tem a prece. Não diminui em absolutamente nada. E aí ele fala, dá aqui uma orientação muito adequada, não é justo acreditar que seja oração um incenso bajulatório, no qual nós nos forçamos, né, como se estivéssemos à frente de um monarca terrestre, a fim de obtermos favores. Não é esta a prece que a lei divina espera de cada um de nós. A prece a súplica da intercessão, ou a prece, é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas. Quando nós efetivamente nos propomos a orar, a elevar o nosso pensamento a Deus, ao mundo espiritual, a Jesus, e o fazemos de forma sincera e profunda e humilde, evidentemente, nesse instante nós reunimos em nós e potencializamos energias espirituais superiores que comumente estão adormecidas em nós, mas que, pela via da prece sincera, essas energias se atualizam, deixam de estar em estado de potencialidade e encontram-se em estado de atualidade. A prece é, portanto, esse instrumento de despertamento das energias superiores que nós carregamos na nossa consciência. Seja onde quer que estejamos, no templo, em casa, seja qual for o ambiente, é evidente que há ambientes mais apropriados, outros não tanto, mas onde quer que estejamos, é possível fazermos esse processo de conexão com o mundo espiritual, conexão com Deus. Nesse sentido, a gente pode aqui avaliar a importância de nós pedirmos a Deus, quando nos direcionarmos a Ele, o fazermos com toda unção, com toda humildade. Não significa dizer, necessariamente, que tudo aquilo que pedirmos a Deus, obteremos e da forma que pedirmos. Podemos até obter, mas não exatamente da forma que pedimos, porque a lei divina sabe, e sabe muito bem, muito mais do que nós, aquilo que de fato precisamos. Então, é possível que nós peçamos a Deus algo
determinado bem, determinado valor, e a lei nos promova isso como retorno, mas muitas vezes, na nossa incapacidade de compreendermos a bondade da lei, nós não concebemos ou não traduzimos o fato recebido como se fosse uma bênção da lei, mas o é. E isso é interessante porque a gente tem que ter a humildade na hora de pedir e também a humildade na hora de receber. E a humildade na hora de receber, ela é extremamente valiosa. Porque sabendo Deus das nossas necessidades, poderá nos dar algo que não necessariamente esteja alinhado com aquilo que precisamos. Mas é aquilo que precisamos. E se é o que precisamos, e a lei sabe o que efetivamente precisamos, é isso que nós recebemos. Se nós pedimos, portanto, a Deus que nos dê paciência, provavelmente a lei divina vai nos dar uma circunstância bem adversa para nós exercitarmos a paciência. Isso é óbvio. Não é? Óbvio. Então, quando pedirmos algo, estejamos atentos à resposta, porque ela poderá vir de forma transversa. E, se não tivermos a atenção necessária, vamos achar que Deus não nos atendeu. Portanto, a prece, ela é efetivamente eficaz. Não é? E não é por acaso que, encerrando o texto do nosso Emmanuel, ele diz: Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Se a prece fosse, ainda que de longe, ainda que como uma sombra, como uma hipótese ineficaz, Jesus jamais iria perder tempo de orar pelos seus discípulos e por nós. Se a prece não fosse eficaz, jamais Paulo de Tarso, na sua escrita aos Tessalonicenses, iria pedir para que os Tessalonicenses se mantivessem em oração. E quando a gente lê o capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu teor, todo voltado, primeiro, para os desafios que eles, os Tessalonicenses, estavam enfrentando e que ele, Paulo, também estaria. Portanto, esse capítulo 5, ele resume todo ele na necessidade que Paulo vê de uns orarem pelos outros. E é isso que Jesus nos ensina já no momento, não é, do seu trespasse para o mundo espiritual, em que ele ora por todos nós. E aí, desta forma, não devemos, sob hipótese alguma, olvidar os bens que resultam da intercessão, os bens que resultam da prece. Basta, portanto, que tenhamos ouvidos para ouvir o resultado do nosso pedido. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine.